Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto. Aleluia. Prezados irmãos e irmãs, sábado da solene oitava de Páscoa, palavra certa na hora certa. A leitura é dos Atos dos Apóstolos 4, de 3 a 21. O Salmo é o 117. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. E o Santo Evangelho segundo São Marcos 16, de 9 a 15. Essa valentia com a qual os apóstolos se defenderam diante do tribunal nasce da liberdade da fé. Os adversários da fé, da comunidade, dos apóstolos, encontraram-se em nítida dificuldade. Pretendiam ocultar fatos cuja força se impunha: a cura do coxo, o que Pedro e João viram e ouviram. Estavam num beco sem saída. Os acusados eram discípulos de Jesus, gente simples e sem cultura, mas homens seguros e valentes que, acusados, se tornam acusadores, intérpretes da Escritura e pregadores. Para maior complicação, tinham a seu lado aquele que fora curado pela invocação do nome de Jesus. Era preciso refletir seriamente. Refletiram e resolveram impor silêncio a Pedro e a João, com ameaças de falar a quem quer que seja nesse nome. Mas como obedecer a uma ordem tão absurda? Por isso São Pedro responde: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós primeiro do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Os apóstolos estavam todos conscientes de que falar da morte e da ressurreição de Jesus era vontade de Deus, era um mandato divino. Por isso não era possível obedecer às autoridades judaicas. Não havia ordens nem ameaças capazes de os fazer calar, porque a força irresistível de Deus estava com eles. A ressurreição é um mistério de fé que encontrou resistência dos apóstolos. Por isso Jesus tem de lhes censurar a dureza de coração em não acreditarem naqueles que o tinham visto ressuscitado. Em nós também podem surgir resistências à fé na ressurreição. Muitas vezes preferimos as nossas tristezas à alegria da ressurreição. Isso pode parecer estranho, mas é assim porque a alegria divina nos eleva, enquanto nós preferimos permanecer nas nossas preocupações, nas nossas tristezas, nos nossos interesses humanos. O Santo Evangelho, aqui São Marcos 16, de 9 a 15, é acréscimo posterior e está inspirado em São Mateus 28, 18 seguinte, São Lucas 24, 10 seguinte, São João 20, de 11 a 18 e Atos dos Apóstolos 1, 4 seguinte. E aqui foi um meio de completar o final do Evangelho segundo São Marcos. Aqui acontece a aparição aos 11 durante uma refeição comunitária. Mais uma vez, como é típico em São Marcos, é sublinhada aqui a incredulidade e a atitude refratária dos discípulos em se darem conta do que aconteceu. Só a presença direta de Jesus libertará os apóstolos da dureza de coração e os transformará em verdadeiros crentes. A ressurreição, é bom saber, não é fruto de imaginação ingênua ou da sugestão coletiva dos discípulos. É um dom do Pai àquele que se fez obediente até a morte para salvar a humanidade. A fé na ressurreição
é também um dom do Senhor aos discípulos. A conceder-lo também lhes dá o encargo de continuarem a sua missão, para que a boa nova chegue a toda a terra. São Marcos era hebreu de origem e da raça sacerdotal de Arão, era da Galiléia, pátria de São Pedro, do qual foi o intérprete e o companheiro. Fazia parte dos 72 discípulos, mas no dizer de Santo Epifânio retirou-se com muitos outros, quando Nosso Senhor disse: se não comerdes a minha carne, não tereis a vida em vós. Mas São Pedro converteu-o e conduziu-o a Jesus depois da ressurreição. Ligou-se a São Pedro e permaneceu sempre penitente como ele. São Pedro chama o seu filho na sua primeira epístola, sua primeira carta, capítulo 5, 13. Seguindo o chefe dos apóstolos nas suas viagens apostólicas, serviu-lhe de intérprete, de secretário e de catequista. Acompanhou-o a Roma e depois das pregações do apóstolo, a multidão perguntava a São Marcos explicações e notas. Esta foi a origem do seu evangelho. Serviu-se, aliás, de São Mateus, ou de uma recolha primitiva de discursos do Salvador, na qual São Mateus se teria também inspirado. É bom aprendermos nesse tempo pascal que a ressurreição não é a volta de um morto. É um novo estado de vida. É tempo de crermos para termos a alegria do ressuscitado e cumprirmos a missão que ele nos impõe, anunciar a sua ressurreição a todos. Peçamos com piedade, fé, humildade e alegria ao Senhor que faça resplandecer sobre nossa mente, sobre o nosso coração, a luz esplendorosa da sua santa ressurreição, para que nos demos conta de quanto obedecemos mais aos homens do que a Deus, de quanto estamos inclinados pela mentalidade dos homens, de quanto nos deixamos levar pelas seduções deste mundo, de quanto nos deixamos fascinar pelo canto das sereias. Que o Senhor ilumine as profundezas do nosso ser, os recantos obscuros da nossa personalidade, os pontos menos conscientes do nosso sentir, para que possamos revê-los e rever o modo como nos colocamos diante da mentalidade dominante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.